Guardar o Rodrigo aqui, pessoal. Estamos com probleminha na rede. Acontece nas melhores famílias. Já te aceitei, Rodrigo. Guardar um pouquinho, mandei a solicitação para o Rodrigo. Guardar só um pouquinho, pessoal. Estamos tentando estabelecer a conexão. Aí, Opa! Voltamos. voltemos. Isso. Onde a gente estava? A gente acho que ia falar agora das origens, né, dos Jogos Olímpicos. Isso, então. Os Jogos Olímpicos, eles surgem na Grécia, como a maioria sabe, só que eu acho que o pessoal não imagina que eles faziam parte de um programa que se chamavam Jogos Pan-Helênicos. O que significa? Pan significa todos, helênicos, gregos, ou seja, então eram vários jogos disputados em várias cidades, territórios da Grécia, em várias cidades, em homenagem a vários outros deuses, né? Os registros mais antigos dos jogos são de 766 a.C. Rapaz, é tempo, hein? Tempo. Mas acredita-se que eles já existiam antes, né? Os primeiros relatos são desta época. As cidades que ocorriam eram os Jogos Píticos, na cidade de Delfos, em homenagem ao deus Apolo, os Jogos Istmicos, na cidade de Sião, em homenagem ao deus Poseidon, né, das águas, os Jogos Nemeus, na cidade de Nemeia e Coríntio, essas duas dividiam, sempre que tinham esses jogos, que eram em homenagem tanto a Heracles como a Zeus. Só que os Jogos Olímpicos, que eram disputados tanto na cidade de Elis como na cidade de Olímpia, eles eram em homenagem exclusiva a Zeus. Por isso que eles têm essa fama e se transformaram nos jogos principais até hoje, né? E nos mais importantes. Entendi. Nessa época, só podiam participar gregos. As disputas eram tanto na parte esportiva, nos esportes individuais. Só homens, né? Também. Só homens que participavam. As mulheres vão começar a poder participar bem mais para frente. E um fato interessante é que todo mundo competia pelado. É o quê? É isso, todo mundo competia pelado. Rapaz. A origem do termo ginástica vem daí, né? Porque gímenos é do grego os nu. Então, todo mundo fazia os esportes pelados nessa época. E aí teve uma proibição, né? Na época lá. Sim, é porque como o Império Romano dominou, né, toda a parte ali da Europa, e o Império Romano ele era católico, cristão. Então o imperador Teodósio, ele decidiu banir os jogos porque ele achava que os jogos eram em homenagem a deuses pagãos. Então os jogos ficaram proibidos. Essa proibição é do ano de 3.393 depois de Cristo. Eles ficaram banidos por um bom tempo, porque o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. E aí a gente vê também uma mudança no contexto, né? Já das questões das religiões que já tinham um grande volume, grande potência, e tanto é que eles já tinham até controle sobre esses diversos eventos, né? Entre eles a Olimpíada. Os Jogos Olímpicos. E aí mudou para os... Pode continuar. Voltou isso. Pode falar. Dos Jogos Modernos, né? Que aí voltou para acontecer em 1896, em Atenas. Perfeito. Graças ao empenho do Barão Pierre. Ele foi o primeiro a pensar nos ideais esportivos para a qualidade de vida. Até então, as pessoas elas competiam, né? Principalmente aqueles que tinham, além de qualidade, um corpo
definido e certas outras influências. E aí sim passou a ser pensado, né, a prática esportiva para a qualidade de vida, associando o esporte, a saúde e também a educação. E aí ele apresentou essas ideias, né, na faculdade de Sorbonne, mas ele só obteve apoio 2 anos depois, quando no dia 23 de junho de 84 aconteceu o primeiro congresso técnico. Para quem não está acostumado, geralmente em diversas competições, como no futsal, natação, antes de acontecer esses eventos, tem o congresso técnico, que é onde é definido regras, definido O regulamento. todo o regulamento da competição. E aí a gente vê que só em 1894 que aconteceu o primeiro congresso técnico de uma competição desse tamanho, né, desse porte. Que por isso também foi considerada a Era Moderna, em 1986. Isso. Outro fato curioso é que nem sempre existiam medalhas, né? Os campeões hoje recebem medalhas, mas a medalha de o quê? ouro. Um carneiro, Eles ganhavam a medalha de prata, você acredita? Não era medalha de ouro. Pensei que era animal. O campeão ganhava uma medalha de... Era bom, né? A galinha. Falar em galinha, a gente pintou um patrocinador aqui, a Varig, doou pra gente, tá participando. Varig. Empresa aérea aí tá participando. Quantas milhas? A gente vai sortear uma passagem. Vai mesmo? Pra onde? A gente vai sortear. Vai. Aí o pessoal que escolhe, né? Então tá bom. A Varig aí, ó, nossa patrocinadora. Vale. Então. E vale ressaltar, pessoal, que depois, quem perder essa live agora, ela vai passar depois no programa do Túlio Isaac, tá bom? Quem perder agora, pode... É verdade. O que a gente tava falando? Das medalhas. O primeiro colocado ganhava uma medalha de prata e um ramo de oliveira, que era aquela coroinha, né, que eles ganham até hoje. O segundo ganhava... Isso. O segundo ganhava a medalha de bronze e o terceiro não ganhava nada. Então, só ficava lá na foto. Só ficava lá para tirar foto. Nem tinha foto, né? Nem tinha foto, então saía de mãos abanando. Coitado. As primeiras medalhas só foram começar a ser entregues nos Jogos dos Estados Unidos em 1904, que elas começaram a ser fabricadas e ganhar as medalhas de ouro. E aí a gente tem também diversas outras curiosidades, né? Que a partir da virada do século, e aí em 1908, em Londres, os atletas passaram a entrar de forma organizada numa cerimônia de abertura. Aquela cerimônia de abertura que a gente vê, né, bonitinha, toda organizada, com fogos, não era bem assim. E só em 1908 que começou essa entrada, a preocupação, né, das delegações. A preocupação de mostrar, né, os países que estavam ali participando. E aí também ela foi considerada, a Olimpíada de 1908, uma das mais longas da história, que ela teve início no dia 27 de abril e terminou no dia 31 de outubro. E aí a gente pula... pode comentar. Só falando um pouquinho da cerimônia de abertura, hoje em dia são convidados diretores de cinema para fazer grandes cerimônias de abertura. Aqui no Brasil, mesmo na última Olimpíada, né, que teve aqui em Rio 2016, a cerimônia durou quase que 5 horas pela entrada de todas as delegações. O país sede é o último a entrar, né? Os outros todos são em ordem alfabética, mas o país sede é o último a entrar, como se fosse o ápice do evento, né? Antes, claro, de acender a tocha, que a gente vai falar mais para frente um pouco. Correto. E aí, em 1932, nos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles, o hino dos países dos atletas vencedores começavam a ser tocado, né, no momento da entrega das medalhas. Até então eram feitas as premiações, mas não tocando o hino do país que o atleta representava. E aí também nessa mesma edição dos Estados Unidos tivemos a primeira mulher brasileira a participar de uma Olimpíada, que é a nadadora, como você bem citou no vídeo que você tem no seu Instagram e também no seu canal do YouTube, a Maria Lenk, né, que é considerada uma das maiores atletas brasileiras aí da nossa natação. Falando rapidinho do vídeo, quem quiser tem aqui no meu IGTV, no Instagram e tem no YouTube também. Eu conto um pouco da história dela, que ela foi a pioneira da mulher brasileira, não só na natação, mas como no esporte. Sim, no esporte em geral. Que ela entrou pro Hall da Fama da natação, lá nos Estados Unidos.
Mulher, elas só começaram a ser autorizadas a participar nos jogos em 1900, né, na virada do século. E tanto a língua oficial dos jogos, elas são o inglês, o francês e a língua nativa do país. Isso é até hoje. Até essas hoje. Duas línguas padrões e a língua do país sede, né? Porque o inglês é a língua universal, né? O francês Correto. por conta do Comitê Olímpico Internacional, que fica lá, e a língua nativa por motivos óbvios, né? A maioria do público é aqui. E aí, 1912 a 1948, né? Pintores, escultores, arquitetos, escritores, músicos competiam por medalha em suas respectivas áreas. Como é que funcionava isso? Porque eles nem sempre eram jogos esportivos, né? Então era um grande evento cultural que acontecia. Então todo mundo parava de trabalhar, de fazer as coisas que estavam no momento e durava meses. Não eram como a gente conhece hoje de 15 a 17 dias. Então eram grandes eventos mesmo com diversas apresentações, tanto artísticas, culturais e esportivas. O esporte então não era o plano de fundo. Então não era só esporte. Não. Só mais para frente agora, né, nas Olimpíadas da era moderna, depois do Barão Pierre de Coubertin, que virou basicamente só esporte. E vale ressaltar também que no início ele era contra a entrada das mulheres nos jogos. Quando ele apresentou, né, o primeiro congresso técnico, as mulheres, na ideia dele, não poderiam participar, e ele era contra também a inclusão dos esportes coletivos. Para ele só poderia ter esportes individuais, né, nas Olimpíadas, assim como aconteceu na Grécia, que basicamente era só o atletismo que existia, né? E aí a gente tem um dado também interessante, que somente em 2012 aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos em que todos os países participantes enviaram atletas mulheres. E aí a gente tem um salto de 100 anos, mais de 100 anos, né, para ter ao menos uma representante feminina, né, nas Olimpíadas. Isso. Falando um pouco sobre a tocha, que a gente tinha comentado mais cedo, ela é iluminada à moda antiga na cerimônia. Então, antes de fazer todo aquele processo que ela viaja ao país, ela é acendida no templo de Hera, lá na Grécia, com as mulheres, né, as atrizes, se vestem como sacerdotisas. Ela tem que ser acesa com raio solar, não pode ser acesa via mecânica, com isqueiro. Então essa tocha, essa tradição, ela tem toda uma parte folclórica, cultural. Tem todo um ritual por trás. Interessante. Porque depois que ela chega no país, ela não pode mais ser apagada. Ela tem vários mecanismos que evitam que ela apague. Aqui no Brasil, como o povo é fuleiro, né, na época muita gente tentou apagar, com extintor, água. Sim. Primeira vez no mundo que eu vejo isso acontecer. E aí a gente tem também, né, como a tocha é um símbolo olímpico, a gente tem também a logo, né, principal, que são os 5 anéis, que cada anel tem a sua cor, e ele foi projetado por esse barão, né, o Barão de Pierre, que ele é cofundador dos Jogos Olímpicos modernos, e cada arco daquele representa um continente, né? E aí são 6 cores: azul, amarelo, preto, verde, vermelho e o branco. Foram escolhidos porque a bandeira de cada nação contém um deles, né? Pelo menos uma dessas cores primárias. E aí se dá, né, o porquê desses anéis, ou seja, representando cada canto do planeta. E eles entrelaçados significa a união dos povos, né? Que a ideia dele de criar os jogos era os princípios olímpicos, que o lema olímpico, inclusive, é Sitius, Altius, Fortius, que significa mais alto, mais rápido e mais forte. Que na ideia dele... o que está na sua legenda do Instagram. Isso, na minha legenda do Instagram, e eu pretendo fazer uma tatuagem dela depois, né? Quando tudo voltar ao normal. Um detalhe, para você ver o tanto que na época era machista, né? Porque a gente vê... O cara pensou em juntar os símbolos para significar união. O cara pensou no esporte por questão da saúde. Mas ele não pensou em colocar as mulheres no início da competição. Né? Para você ver a luta que as mulheres tiveram no decorrer desses anos. Nesse período que os jogos modernos começaram, a vida da mulher era... Hoje em dia, não estou falando que hoje é fácil não, mas era muito difícil. Elas conquistaram muita coisa. Conquistaram.
Graças a atletas, que a gente vai falar mais, que deram um sinal de que elas eram capazes, sim, de participar dos Jogos. Os Jogos do Rio 2016, eles foram os primeiros Jogos na América Latina, né? Quanto tempo que a gente falou que existe os Jogos, e pela primeira vez em 2016, eles foram disputados na América Latina. Os mascotes... E foi a melhor coisa que aconteceu para os governantes brasileiros. Nem fala, né? Aqui. Os atletas nem falam, não, mas os governantes. Os mascotes foram Vinícius e Tona, em homenagem a Vinícius e o Tom Jobim. O primeiro mascote que existiu foi nos Jogos de Munique, em 1972, que é o cão Wadi. Sabe aqueles cães salsichinha? Que era símbolo da cidade. E eles tiveram a ideia de colocar, fazer um mascote para vender mais os jogos. Até por que no Brasil não pôs um vira-lata caramelo, né? Até porque foi uma ideia muito genial, porque os mascotes fazem vender mais, né? Porque, querendo ou não, os Jogos Olímpicos, eles são uma marca. Então, é licenciado camisa, boné, os próprios mascotes. Muito forte. E foi uma preocupação que eu estava vendo, que eles demoraram para tomar a decisão de adiar os Jogos. Porque os Jogos chamam Tóquio 2020. Então já estava tudo feito, medalha feita, aquelas emblema de colocar no estádio, aí vai ser disputado em 2021. Então foi um ponto que eles tiveram que analisar. Prejuízo, né? Até porque é assinado um contrato com a cidade. Ninguém pode usar o nome Tóquio 2020, a não ser o Comitê Olímpico. Então eles vão ter que fazer uma maracutaia lá no contrato para poder usar no ano que vem. Complicado, né? Se tiver os Jogos ano que vem, né? Não, mas eu acho que tem. E aí você estava falando dos Jogos Olímpicos, né, de 2016 no Rio. E aí a gente tem um dado aqui bem importante que durante os 17 dias dos Jogos Olímpicos, né, passaram pelo Brasil quase 11 mil atletas de diversas modalidades. E 205 países competiram, né? E a gente tem um número exato aqui de modalidades, são 42. E aí a gente vê, né, que tem esportes que são individuais e tem esportes que são coletivos. E aí a gente vê um número bem grande de delegações, só que aí a gente observa também números pequenos, de delegações pequenas que trazem 1, 2, 3 atletas para uma modalidade específica. Ou seja... A gente vê isso muito na natação, atletismo, né? Sim, sim, principalmente os atletas de Cuba, do Quênia. São atletas que só aparecem de 4 em 4 anos, ganham as suas medalhas, honram o seu país e não se ouve mais falar, entendeu? E aí a gente agora... Pode falar, pode continuar. Nos Jogos, você disse aí, são 42 modalidades. Nos Jogos de Tóquio já ia ter mais modalidades. Eles já estava fechado tanto a escalada olímpica como o surf. E sempre os esportes que não fazem parte do programa olímpico, eles tentam, de alguma forma, influenciar o comitê para o esporte entrar. O futsal, por exemplo, não faz parte, mas sempre tenta. Você, como árbitro de futsal, federado, que eu sei que você por qual motivo futsal não é um esporte olímpico? Eu acho porque tira um pouco do foco, que como já existe o futebol, né? Então... vai tirar um pouco do foco. Tem vôlei de praia, tem vôlei de quadra são emoções diferentes, cara. Porque existe aquele problema que a gente sempre ouve falar das seleções de futebol, de levar atletas mais velhos. Então acho que esse é um ponto que esbarra pro futsal. O famoso gato. De questão de profissionalização, entendeu? Por isso que eu acho que tem alguns esportes que demoram mais para entrar. E também é porque, às vezes, a política por trás do esporte é fraca. Porque se o surf entrou, como é que o futsal não entra? Porque, às vezes, nem querem, é interessante também para o esporte. É questão política também. Política. A política está envolvida em tudo, né? E aí, agora a gente tem as curiosidades, né? Brasileiras da competição. Se você puder iniciar para nós aí. Até hoje foram conquistadas pelo Brasil 129 medalhas, né? 30 de ouro, 36 de prata. Pouco. Os Estados Unidos, ele faz isso numa Olimpíada. Isso aqui que eu vou ler agora, eles conseguem numa Olimpíada só. Correto. 36 de prata e 63 medalhas de bronze. É muito pouco, cara. Muito pouco.
Mas tem alguns esportes que a gente sempre se destaca. Então, são esportes que você quer ver medalha de ouro no Brasil, foca na transmissão desses esportes. Que são o judô, tem 22 medalhas, a vela, com os irmãos Grael lá, o Torben e o Robert Schart, 18. Atletismo, a gente sempre consegue beliscar ali alguma medalha, a gente tem 17. A natação, o Brasil é um forte nome da natação, com 14. Vôlei de praia também 13. E o vôlei de quadra, 10 medalhas. Mas aí entra uma questão também. O atletismo ele tem diversas provas. Sim, o programa do atletismo, inclusive, é o último a começar, porque ele é o mais clássico de todos. São vários dias, né? Vários dias. Então tem 100 metros rasos, 200 rasos, com barreira, sem barreira, lançamento de dardo, de martelo, de disco. E aí dentro, né, dessas medalhas que os brasileiros ganharam nas Olimpíadas, a gente tem os atletas com maiores participações olímpicas. O Torben Grael, né, que até no quiz do Encartolados, o pessoal colocou para participar, né, a foto dele, e aí eu pedi a sua ajuda, estou falando abertamente aqui que eu fui pedir ajuda para saber quem aí, pessoal do Encartolados, ó, fica esperto. Chama o VAR. E aí ele participou em 84, 88, 92, 96, 2000 e 2004. E aí a gente observa que são muitos anos que esse cara participou das Olimpíadas. A gente vê, né, como sempre, a pessoa, quando ele participa, é de 1, 2, no máximo 3. Vamos pôr a carreira, né, desse atleta olímpico. E aí ele participou de 6 edições. É porque o esporte dele em si é um esporte que possibilita isso, né? Como é a vela, então a idade, pelo contrário, quanto mais tempo ele tem, mais experiente. O corpo dele não vai sofrer tanto como em outras modalidades. E aí a gente tem também o atleta Hugo Yohama, que é do tênis de mesa, que é um desses temas aí, né, que foi TCC de um amigo nosso chamado Carlos Eduardo. E não pode falar que é ping-pong, que ele acha ruim. Não pode. A pessoa fica grilada, a pessoa fica pistolaça. E aí a gente tem também o Rodrigo Pessoa, do hipismo, né? Que participou de outras edições dos Jogos Olímpicos. Falando um pouco do... Pode falar aí. Só falando um pouco do hipismo, trabalhando um pouco com doping, que é um assunto que eu estudo bastante, inclusive minha pós-graduação vai ser sobre doping olímpico. No hipismo é realizado o exame tanto no cavaleiro como no cavalo. Então, se o cavalo tiver alguma substância ali que foi tomada, que injetaram nele para ele ter um ganho de performance, então ele é banido por doping também. E tem gente que usa os produtos do cavalo também, viu? Sim. Deixa isso quieto. Tem patrocínio aí, Murilo? Sim, o pessoal da Big Boy patrocinando a gente. Rapaz, a galera tá sumida do Big Boy. Mandaram um alô pra gente aqui. Também. Isso. Mandar um abraço a todo mundo aí. E aí a gente tem as atletas femininas também. Você quer falar um pouquinho delas? A formiga, né? A formiga, desde que eu me entendo por gente, ela participa da seleção feminina. Ela jogou em 96, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Pensa, tanto que ela é resistente. Ali joga bola, viu? E aí, voltando, né, para os Jogos Olímpicos de 2016, que foi no Brasil, na época... Peraí só um pouquinho, que o pessoal tá falando que você falou Carlos Eduardo aí. Não é Carlos Eduardo, sério? Cara. Não, é Carlos Alexandre, gente. Eu errei. Meu Deus do céu. Logo o nome do Carlos. É porque eu tava pensando no Carlos Eduardo aqui do Goiás, que foi pro Palmeiras, depois foi pro Atlético Paranaense. Mas é Carlos Alexandre. Carlos Alexandre. Uma das pessoas mais gente boas que a gente teve a felicidade de conviver, né? A gente vê o Lucas Vaz aí falando também, né? O Lucas Vaz, ele gosta de pôr fogueira, né? Pôr lenha na fogueira, impressionante. É o famoso isqueirinho, né? Só acende e sai. O Iega aí, eu queria saber, teria algum atleta que se destaca em medalhas conquistadas individualmente? Tem, eu acho que o Murilo até vai falar dele, que é um nadador americano, que o cara é imbatível, né? E aí a gente volta, você vai falar dele agorinha, se você puder falar dele, né? Mas primeiro a gente vai falar sobre 2016,
que eu, você, os meninos aí que estão também na live, deixa eu até subir aqui para ver se vocês mandaram alguma coisa, a gente estava na graduação de Educação Física de licenciatura. E lá a gente era envolvido com diversos esportes. E junto à faculdade tem um programa que é muito legal, dentro da faculdade, né, do Departamento de Educação Física, que era o ensino vivenciado. O que é o ensino vivenciado, para quem não sabe? O ensino vivenciado, ele convida a população, né, da região a levar os seus meninos, seus filhos, a praticarem esportes com os estagiários, ou seja, com aqueles alunos que estão em formação na faculdade, que são as modalidades de dança, ginástica, natação, handball, Atletismo. futebol society, atletismo, basquete. E aí a gente percebeu, porque a gente estava bem no meio a gente viveu os 4 anos, né? E o ano principal essa sorte foi das Olimpíadas. E aí a gente observava o seguinte: no ano anterior, as turmas tinham as turmas não tradicionais. O que seria uma turma não tradicional? Handball, basquete, até ginástica não era considerada tão assim principal. Principal era considerado vôlei e futebol. E natação. Natação, eu acho que nem por questão de ser a natação, acho que por questão de saúde, as mães, né, colocavam os meninos na natação. Mas aí a gente observou que as turmas davam... A turma que tinha capacidade de 30, 20 alunos, tinham 7, 5, 3. Tinham turmas que começavam com 10 alunos, terminavam antes do prazo, porque os alunos não iam mais. E isso não é devido ao trabalho que era realizado. Isso é pelos alunos, né, que participavam sentirem desmotivados, não terem esse esporte para acompanhar na mídia. E aí a gente observa que no outro ano foi o ano das Olimpíadas. E aí toda hora você ligava a televisão, estava passando um esporte. Toda hora que você ligava a televisão era um judô, era notícia, porque era no Brasil. E aí as matrículas, subiram. Basquete, turma que dava 7, 5 alunos, fecharam todas as turmas, todos os esportes, handball, basquete, vôlei, 30 alunos em cada turma. E isso, por quê? Porque a mídia incentivava, porque saía toda hora, o menino ele acompanhava, e aí dava vontade, despertava no aluno, né, na criança, aquela vontade de praticar o esporte. Se você quiser comentar... Não, até porque você fala nos anos anteriores, acontecia muito que a pessoa ia fazer handball, basquete, porque não tinha mais vaga nas outras. Correto. Pai falava isso pra gente. Eu queria natação, mas eu fiquei aqui na fila, não tem outra, aí pode pôr aí, só pra mim não perder a vez. E é impressionante mesmo o número de crianças que decidiam participar de atletismo, correr na pista, 11 horas da manhã, não é por qualquer um, então é porque eles estavam realmente motivados e dispostos, porque eles estavam vendo na televisão o que estava acontecendo. A gente tem na live aí, a Núbia que agora é um estudante, né, de educação física, ela iniciou a graduação em educação física, desejo para ela boa sorte, foi na PUC também, está sendo na PUC, né, e o dela está sendo EAD. O Gil perguntou, outros atletas ganharam a medalha Barão Pierre de Coubertin. Eu ia comentar dele, inclusive, porque nos Jogos de Atenas, todo mundo sabe aquela cena que ele estava liderando a maratona, a gente ia ganhar a medalha de ouro, a gente não, né? A gente fala, a gente Brasil. A gente o Brasil. Mas um doido no meio da plateia invadiu do nada, agarrou ele e assim... Aquela cena épica, né? Aquela cena épica. E eu pensava assim, por que ele não voltou a correr? Hoje eu pratico corrida, né, um dos esportes que eu pratico. Atende o telefone aí. Pode continuar aí, agora a pessoa atende aqui. Eu pratico corrida e assim, se você está num determinado ritmo e por qualquer que seja, você é atrapalhado, você perde o ritmo, para você voltar é muito difícil. Então, e ele, mesmo assim, depois disso tudo, ele continuou na disputa. Ele chegou, se não me engano, em terceiro. Ele tinha todo o direito de vir a público reclamar, contestar a segurança do evento, querer a medalha de ouro, mas não, ele simplesmente aceitou o fato e o Comitê Olímpico Internacional deu a ele a honraria, que é a medalha Barão Pierre de Coubertin, que é em homenagem a vários atletas que realizaram grandes feitos no esporte. Tem um aqui que é o Tana Umaga, da Nova Zelândia. Ele socorreu um adversário numa partida
de teco. Ele engasgou para o bucal no box e em vez de continuar batendo, ele parou e socorreu o atleta. Então são atitudes como essa que merecem ganhar a medalha Barão de Ferro de Coubertin, que é uma homenagem ao fundador dos Jogos da Era Moderna. Né? E, cara, isso é tão a essência da pessoa, porque a pessoa ela fica matutando, tipo, vou ajudar tal pessoa para conseguir. É na hora, Não, cara. Acontece natural. assim, ó, a pessoa natural vai lá e ajuda. E aí é bem interessante, porque, igual a gente estava falando, a pessoa ela se prepara muitos anos para isso. E aí ela ter a decisão na hora, tipo, igual você citou aí, né? Ele pensa, vou terminar a luta ou eu vou socorrer o meu adversário? E isso vai da pessoa, né? Outro patrocinador surgiu aqui pra gente. Opa, qual? Avestruz Master, invista com inteligência. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Decinho aí, ó, que tá na Bahia. Decinho tá com um capital de giro de R$ 5.000. Vou falar pra ele. Decinho, Avestruz Master é o investimento do futuro. Negócio de bolsa de valor, negócio que você tá apostando em futebol, em jogo, maquininha de jogo. Já viu isso? De resultado de jogo? Não, isso aí não tá com nada. Avestruz Master, correto. Compra Avestruz. E aí, outro fato voltando, pode falar aí. Pode não, falar. vai você. Não, porque eu ia falar, porque eu lembro de 2016, um fato bem marcante, que foi o Thiago Braz no salto com vara em 2016. Sim, cara, 16. que foi muito emocionante. Porque eu lembro que era eu tava vendo ao vivo aquilo lá. Foi numa terça-feira, à noite, na Globo, passando para todo o Brasil. E aí todo mundo, véi, é muito alto, ninguém nunca conseguiu. E aí, na faculdade cara, a gente saltava 1 metro com medo, mas o cara saltava 3 meio fio, cara. E a gente era só o salto em altura, né? Sem a vara. Correto. Um fato interessante é que o francês, né, que estava disputando com o Thiago, ele era o atual campeão mundial, atual campeão olímpico, e ele reclamou porque a torcida... Ele reclamou porque a torcida brasileira começou a vaiar, então tem até uma cena que ele estava preparando para fazer o salto, ele aborta porque ele estava assim, consternado. Atordoado. Que a torcida estava vaiando ele até reclamou depois, mas é o Brasil, né? Outro detalhe, por que as Olimpíadas não podem ser aqui de novo? Cara, no esporte de tiro, a torcida gritando, e é um esporte que você precisa de maior atenção, de maior silêncio possível, o povo lá, e vuvuzela e não sei o que. Cara do céu, brasileiro é muito louco. Brasileiro é fuleiro, né? Outro fato interessante que aconteceu nos Jogos de Los Angeles, em 1974, principalmente para mim, é aquela cena que tem da Gabrielle Anderson, na final do atletismo, da maratona feminina, que ela chega toda escambaleando, torta. Muita gente vê aquilo como, beleza, ela chegou passando mal, mas ninguém sabe que era a primeira vez que a maratona feminina estava sendo disputada. Ou seja, se ela desir, se ela cair, ia levantar uma polêmica enorme sobre a capacidade que as mulheres têm de participar da maratona, né, dos jogos assim. E o pessoal fala assim, porque que os médicos não entraram para prestar o atendimento para ela? Porque na regra da época... né? Não podia. Na regra da época, se os médicos entrassem para prestar atendimento, ela estava agora desclassificada. Mas depois disso, aí a AF, que é a Federação Internacional, ela criou um artigo, que inclusive recebe o nome dela, Gabrielle Chase, que os atletas podem receber atendimento médico a qualquer momento, porque o prejuízo já é deles, entendeu? Já foi. Então, antes a saúde deles do que a prova em si. Tanto é que, se você observar no vídeo, a equipe médica acompanhava ela lado passo a lado, a passo, mas sem tocar nela. E aí, a partir do momento que ela passa da linha de chegada, a equipe médica já faz o serviço. Um fato interessante, outro, é que tanto que a política está envolvida no esporte. Esse aqui é meu padrinho de casamento. Minha mãe tá aqui perguntando, quem que é esse rapaz bonito? Eu falei, é o Murilo Rodovalho. Locutor de rádio. Pode continuar. Um fato que a maratona, antes, por conta de todo o conceito que a gente podia falar depois da maratona, ela era apenas 42 quilômetros. Mas o que aconteceu? Nos Jogos de Londres, a primeira vez, agora eu não vou me lembrar o ano de cabeça, a rainha queria que o percurso passasse perto do castelo dela, lá da casa dela, para ela poder ver da janela. Esperta. Aí eles fizeram uma adaptação no percurso de 195 metros.
E depois disso, a marcação oficial da maratona passou a ser 42 quilômetros, 195 metros, por conta da rainha que queria ver. Um detalhe, você que pratica, né, corrida de rua, maratona, meia maratona, esses 42 mais esses outros metros aí a mais, acontece nessas maratonas ou é só 42 mesmo e acabou? Acontece. Bem Tem também. preciso. Hoje Então a é gente tem oficial. esses relógios aqui, marcam até se a gente fazer. E as corridas hoje todas elas vêm com um chip no peito. Sim. Entende? Então não adianta você querer cortar caminho, que todo mundo vai saber onde você está. Falando nisso, teve um colega meu, não vou citar o nome, Jonatas, a gente Ah, estava competindo, né, numa corrida, e aí ele falou, não, a rotatória é lá embaixo, na hora que você for fazer ela, você pega bem no meio dela assim, ó. E aí, além do chip da corrida, tem fiscais de prova, sim, fica que os ficam com fiscais. caderno e caneta na mão, riscando o número da sua... Aquele número que você tem no peito não é em Aham. vão, não. E aí as pessoas vê quem cortou o caminho, quem chegou até determinado... Para não burlar, né? Tem pessoas que Burlar pegam o no meio do sistema. caminho e voltam para o caminho inicial. Mas, Aham. além desses fiscais de prova, a gente está falando de corrida de rua. Sim. Essas que são feitas, né, organizadas oficialmente. Além do fiscal de prova, tem os radares, né, que na hora que você passa, o chip que está colado junto com o número, ele Ele faz detecta um que você barulhinho. passou pelo... Sim, Em algumas corridas que a gente participa, você passa, né, assim, na estrutura, ele faz até um barulhinho para você saber que está registrado. Murilo, É, temos aqui mais uns 10 minutos de live. aham. A Ana Clara perguntou, como se preparar para esse tipo de corrida? A gente, aqui, principalmente em Goiânia, né, quando podia ter a corrida, geralmente tinham corridas de 5 quilômetros, corridas de 42, meia maratona. Você que é Essa, dessa área, você pode explicar melhor. as corridas de ruas, basicamente, elas são divididas em 5 quilômetros, 10, 15, 21 e 42. Só que as de 21 e 42, elas não acontecem assim, porque precisa de um treinamento muito grande. As Sim, de sim. 10 e 15, ocorre quase toda corrida tem essas distâncias. Ela perguntou do tempo, eu já corro faz 5 anos. Ano passado eu decidi fazer uma meia maratona, inclusive foi em Brasília. Desses 5 anos, claro que o treinamento a gente não perde, sempre a gente vai agregando. Mas eu me Sim. dediquei um ano exclusivo para meia maratona. Já treinava, já alimentação. Alguém começar do zero, saudável. Se a pessoa chegar para mim e falar, eu quero correr uma maratona, eu falo assim, no mínimo 2 anos. Se Para você for conseguir finalizar uma prova de Se forma for, se for para sadia. começar, se for para começar do zero, se ela já tiver uma bagagem no esporte, pode até diminuir esse Sim. tempo. Porque não é nem saudável começar direto na maratona, os 42 quilômetros. E aí, Começa com 5, 10. muita gente não sabe quando a gente monta esse cronograma, né? Essa periodização. E aí a gente pergunta para o aluno, né? O que é o seu objetivo? Aí ele fala, a maratona que vai acontecer o ano que vem. Aí você senta com ele, beleza. E aí você observa também as provas regionais que tem Sim. até chegar nesse período. E aí você vê, ó, essa aqui dá para você treinar, essa aqui dá para você fazer, essa aqui não dá para você participar porque você vai estar num período de transição, entre Uhum. outros, né? E aí, lógico, mostrando aqui o papel do profissional de educação física, que não é somente falar, não, vamos correr aqui que a gente vai treinar, no final É. do ano você vai estar preparado. Não é, Até porque porque cada mês, pode a falar. gente trabalha de trás para frente. Então a gente pega a data final, que é a data da corrida, e monta do final até o dia de hoje. Então a gente tem que ter um tempo para se preparar também. Aí, ó, a Núbia tá falando importante aqui, ó. A prefeitura, ela tem iniciação esportiva de atletismo para adultos que disputam corrida de rua. A professora é Rose, que é lá na Praça do Esporte do Setor Pedro. Tem várias outras lá na Ricardo Paranhos, principalmente as assessorias, tem no autódromo antes, né? Agora não está podendo. Sim, Tanto de sim. corrida como de triatlo. Mas aí a gente vê, né, que lógico, para Ricardo Paranhos, para um certo tipo de Um nível público mais. mais elitizado, né? E aí a gente tem essa opção aí que é feita pela Prefeitura de Goiânia, que é um ótimo incentivo. Sim. Então, agradecer todo mundo que participou dessa live de hoje. Lembrando que hoje foi um tema, né, bastante amplo, e até por ser o ano das Olimpíadas que foram prorrogadas para o ano que vem, decidimos entrar então com esse tema. Queria agradecer todo mundo que participou.
Semana que vem, provavelmente na sexta agora, a gente já solta o tema da próxima live. Espero que vocês tenham gostado e participado. Vou deixar aí a palavra com o professor Murilo. Eu que agradeço, né, você ter aceitado o convite, que eu queria muito ter participado das outras, mas infelizmente, né, por esse coronavírus a gente não pôde estar junto. Eu tive a ideia, você topou e é isso aí. Semana que vem a gente vai vir com outro tema. Espero que o pessoal volte semana que vem. Pode sugerir também alguns temas relacionados ao esporte que a gente sempre está fazendo. E falar dos vídeos que eu estou lançando, inclusive hoje, não sei se vai dar tempo, eu vou gravar outro vídeo hoje, para ir ao ar provavelmente terça ou quarta, sobre atletas esportivos. Muito bom. Para quem não conhece, o professor Murilo, ele é formado em licenciatura em Educação Física pela PUC Goiás. Ele tem um canal no YouTube, né? E aí ele solta prévias no seu Instagram, que agora ele abriu seu Instagram, ele está decidido que vai ser um blogueiro, né? Uma pugliese. Porque a Rafa Kalimann já é você, né? Não dá para tomar seu posto. E aí você está aí, né? De disseminar informações sobre os esportes. E aí o nosso pandemia, papel, né? como professor de Educação Física também é orientar as pessoas e trazer conhecimento para todas essas pessoas através da internet, através do Instagram. A gente vê muitas pessoas que só falam besteiras e não agregam em nada, né? A gente está aqui para trazer, lógico, curiosidades, mas também ajudar vocês com qualquer dúvida que tiver, e entre outros. Essas informações que a gente falou aqui, claro que algumas a gente sabia, mas a gente tem que pesquisar data. Todas foram tiradas tanto do Comitê Olímpico Internacional como do Comitê Olímpico Brasileiro. Pensei que você ia falar do Wikipédia. Não. O Wikipédia é só para faculdade. Que é um dos patrocinadores também, né? O site o Wikipédia está patrocinando. É verdade. Isso. E o Yahoo também patrocinou. O Yahoo. Sony Ericsson mandou um alô também, em nome do Carlos. Pessoal, agradecer a todo mundo, tá? Então, até segunda-feira. Deus abençoe todo mundo aí. Lembrando que a partir de amanhã, né, a maioria dos comércios voltam a funcionar. Lógico que particularmente, eu sinto que não era o momento, porque estamos no pico. Entrando numa situação complicada, mas já que quem é responsável por isso tomou essa decisão, cabe a nós, né, população, saber o que é bom para nós e saber o limite de cada pessoa. Mandar um alô agora pro pessoal, pro Carlos, pra Fernanda, foi a favorita, minha tia, pra Núbia, que tava aí, pros meninos, João Marcos. Pessoal do Encartolados. Encartolados, que divulgou pra gente. A Vitória, que tá vendo lá na sala. Carlos Eduardo, menino do ping-pong. O Matheus aí, ó. O Matheus Leg Press tá aí também. A Gabriela. Vai mandando o nome aí, pessoal, pra gente ler. Vai mandar um abraço. Clara. Eu vou lendo aqui, os que eu lembro. Pessoal do Encartolados. Minha professora Viviane. Passei muita raiva nela, cara, no ensino médio. Decinho. Fábio Augusto falou da minha barba. Porque a Gillette encerrou o contrato, né? Encerrou o contrato. Aí a gente perdeu o patrocínio. A Gisele... Giovanni, meu amigo. Tá aí também. A Gabriela... Quem perdeu essa live também, além do Tulisac, ela vai estar disponível na comunidade que a gente tem no Orkut, viu, pessoal? Quem quiser também pode ir. Vai estar lá. Pode acessar lá que vai ter. Chegou aqui agora a mensagem, o pessoal da Fiat está querendo convidar todo mundo para o lançamento do Fiat 147, que vai vir com tudo aí, viu? Isso é novidade. Esse é um carro que vai arrebentar a boca do valão ano que vem. Só perde pro Fusca. Só pro Fusca. E pro Maréia. A Núbia está perguntando, Tulisac? Isso mesmo, Núbia. Vai ficar disponível no programa dele lá, na Brasil Central. E aí, mandar um abraço pessoal da Vestus Master também, mais uma vez aí que participou. O pessoal da Varing, empresa Big Boy. de aéreo, Big Boy, American Cola. Pessoal e patrocinadores fortes aí que tá com a gente, né? Queria agradecer demais a quem acreditou no nosso trabalho e no nosso potencial. Isso. Que venham mais, né, para a próxima. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Prometo que não vai cair a live de novo. Não sei o que aconteceu. Ficou tudo preto aqui. Eu falei, meu Deus do céu, caiu. Vou lá pra baixo que é o hike. É o hike. Então, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu vou deixar... Quer dizer, você, eu acho, agora, Murilo, vai ter que deixar essa live salve, beleza? O Matheus lembrou da Telex Free também. Muito boa. Patrocínio quem quiser. Verdade. Tem a Telecom também.
Telecom, Telegoiás. Só marketing bacana. Tchau, pessoal. Com Deus. Meu Deus, valeu, Rodrigo.